professor Fabiano, da Universidade Federal do Espírito Santo. Fique à vontade para tomar a sua palavra e conduzir a discussão. Bom, boa noite. Eu, em primeiro lugar, faço a minha descrição, né? Minha auto-vídeo-descrição. Eu sou pardo, tenho uma barba hoje mais branca do que castanha, né? O cabelo também caminhando para esse caminho, curto o cabelo. Estou com uma camisa de manga listrada, né? Feito parecido uma bata, enfim. Atrás de mim tem uma máquina de escrever de um lado, um barquinho de outro, alguns livros nas prateleiras e uma corujinha pendurada, além de um violão miniatura com um poste, né, que faz uma moldura para os livros. Enfim, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite, né, mais uma vez, uma grande felicidade participar deste evento, que é o ECONTE. É muito bom poder participar deste evento, trocar e aprender e conhecer, né? E agradeço também pela audiência, as pessoas que estão assistindo aqui neste momento em que eu estou falando ou que assistirão em algum outro momento, né? Eu parabenizo também pela realização, toda a organização do evento, né? E começo a minha fala dedicando esse meu instante, esse momento que eu vou compartilhar com vocês aqui, a minha querida mãe, Ieda de Oliveira Moraes, que nos deixou há 10 dias e com quem eu tanto aprendi. A ela, estas palavras. Bom, o que eu vou falar aqui? Vou falar de contar histórias para cuidar do mundo, não é? Então, eu começo falando da Terra das Histórias. Vamos falar de Terra das Histórias, é claro, né, me apropriando de alguma forma e trazendo, puxando a sardinha para a brasa dos contadores de histórias, né, de um termo fantástico, né, um conceito do acadêmico, mais recente acadêmico da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak, que nos traz o conceito de Terra dos Sonhos, em seu Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, vamos falar de Terra das Histórias e uma familiaridade com os sonhos. Histórias e sonhos são como irmãos. As nossas lembranças oníricas, lembranças fugidias dos sonhos que nós temos, elas transitam pela mesma terra das histórias por onde passeia a fabulação das nossas narrativas. E é nessa terra sagrada em que, em alguns momentos, nós pisamos firme, em outras nós dançamos com leveza. Em alguns momentos, nós seguimos feito plumas ao vento, em outros momentos, como uma flecha dirigida ao alvo. Bom, essa terra sagrada tem um relevo que talvez se pareça com algo composto por montanhas, rios, pedras, terra, neve, mares, areia, coberto por folhas, matas, seres envolto por brumas ou por nuvens, chuvas, raios, estrelas, o que vocês quiserem imaginar, né? É como um desdobramento de mundo que contém outros mundos, que por sua vez contém outros mundos e se desdobram em outros ainda, e assim sucessivamente. Feito naquela história, que eu me lembro quando era criança, a primeira vez que eu vi isso eu fiquei encantado, uma história em que, como no fundo do mar, há uma caixa, dentro dessa caixa um ovo, dentro desse ovo uma vela, e essa vela, ela contém a vida, mas ela também pode iluminar outros tantos mundos oníricos e se desdobrar em tantos outros mais. Poderia dizer também que a árvore numa cabeleira de um gigante, nela nascem talvez flores de sorvete com cachos de picolé, ou a boca o céu da boca, vamos dizer assim, né? O céu da boca da onça está repleto de estrelas. Enfim, nós podemos criar, podemos fabular e trazer uma similaridade ao que nós trazemos como lembranças fugidias dos nossos sonhos. Então, há essa familiaridade na fabulação, nas histórias, né? Então, esse desdobramento de mundo que
por sua vez, como eu disse, contém outros mundos que se desdobram em outros, né? Como um sonho, a fabulação ela abre-se nesses muitos mundos, mas ela abre-se ela não para fora, mas para dentro, né? É como se dessas frestas, dessas entrelinhas dos nossos pensamentos surgissem espaços que se ampliam para um sem fim, para as possibilidades de irmos adiante, caminharmos por essa terra de histórias, que é também a terra dos sonhos. E é de lá que nós inventamos ou reinventamos as teias da vida, ou uma leveza, possibilidade de leveza do mundo, ou um tecido de realidade diferente dessa suposta realidade coletiva que nós concebemos como o único real, né? E esse mundo, essa leveza de mundo que nós podemos reinventar, de alguma forma tem um peso, vamos chamar assim, né? Diferente, né? Ou seja, nós suportamos esse mundo nos nossos ombros e essa realidade nos nossos ombros. E talvez poderíamos parafrasear ou até trazer a citação de Carlos Drummond de Andrade, né? Um mundo que não pesa mais que a mão de uma criança, né? Como eu disse, esse termo terra de histórias bebe na fonte de Ailton Krenak, quando ele vai nos trazer o conceito de terra dos sonhos, certo? Primeiro indígena acadêmico dessa terra originariamente indígena, certo? Algo tanto contraditório, né? E mais do que urgente e necessário. Contraditório não termos tantos mais indígenas, né? Já que estamos falando da cultura indígena aqui, nessa academia, não é? Claro, né? Eu considero que isso é um grande movimento e que vá ainda mais adiante. Bom, ele nos diz, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é desse mesmo lugar do sonho que brotam as histórias que nos permitem adiar o fim do mundo. E ele vai dizer, né, sobre esse lugar, né, um lugar que é visitado pelos xamãs, um lugar que é conhecido pelos xamãs, certo? E de onde é possível lançar paraquedas coloridos para amenizar a queda, para amortecer essa nossa queda rumo a esse apregoado todos os dias, por todos os noticiários, e em vários posts que nos passam, né, nos nossos feeds quase infinitos, né? Esse apregoado fim do mundo pode ser adiado por meio das histórias e desse trânsito, por meio desse diálogo dessa visita, né, a esse lugar dos sonhos. Então, é desse espaço que eu vou chamar onírico, lúdico e sagrado, como ele diz também, né? Onírico, sim, porque é a terra dos sonhos, sagrado e lúdico, porque nós brincamos e podemos brincar de reinventar, certo? Então, esse espaço, ele é acessado por meio das histórias e por meio dos sonhos. Não o sonho, como o próprio Krenak nos diz, não o sonho de comprar uma casa própria, de comprar um carro, não. Vamos dizer assim, é um lugar dos sonhos que é um lugar sagrado, é um lugar de onde as histórias brotam e onde nos é permitido e possível, como eu disse, adiar esse fim do mundo. E esse lugar é indicado pelos xamãs e sábios que habitam este lugar, ou que por ele atravessam, poderíamos dizer assim, por ele transitam, né? É deste lugar que nós podemos resistir, reexistir e cuidar de um mundo que em nós está adoecido. E a partir de nós está adoecido. E no coletivo está adoecido, né? E sobre os sonhos, nós poderíamos nos perguntar: nós sonhamos signos, imagens, sons, cheiros, texturas e sabores? Ou será que nós sonhamos aquilo que existe antes desses sentidos e que só sabemos acessar por uma analogia com esses sentidos? Como é que nossos sonhos se constituem? A partir da nossa significação do mundo? Ou antes disso, nós significamos os nossos sonhos? Sobre as histórias, nós também poderíamos nos perguntar: o que é que essas histórias que nós contamos ou que nós estudamos acessam em nós quando despertam sensações? Elas acessam signos, imagens, sons, cheiros, texturas,
e sabores, né? Ou elas acessam alguma coisa que existe para além desses sentidos? Bom, eu faço essas perguntas, mas não respondo. Porque, bom, o maior problema disso tudo é que se fosse possível perguntar ou responder, né? Sem palavras, né? Mas não é. Para perguntar ou responder sobre isso, nós estamos necessariamente assim, precisamos, né, falar, né, a partir desse universo da linguagem. Então, não é possível saber, por exemplo, como são os sonhos de alguém que supostamente esteja ausente ou isento desse nosso mundo da linguagem, certo? Ou dos signos determinados socialmente, ou dos sentidos, né? Não é possível encontrar respostas ou formular perguntas sem a presença da palavra. Por outro lado, talvez nem seja necessário perguntar ou responder qualquer coisa quando nós estamos, ou quando nós visitamos, ou desde esta terra das histórias, esta terra dos sonhos, né? Talvez já não seja mais necessário perguntar quando estamos nessa terra dos sonhos, né? Enfim, são provocações, né? É como se tentássemos imaginar nesse momento os nossos sonhos de recém-nascidos, imagine, quando não dominávamos a linguagem, né? Ou a lembranças sem palavras, né? Desde esse lugar sagrado sem nome, né? Como se fosse possível lembrar sem palavras, né? Sem os signos, né, da nossa sociedade. Então, o que resta seria o quê? Atravessar esse caminho que por nós é conhecido, é claro, até o lugar dos sonhos, até o lugar das histórias, né? Por meio dos sonhos e por meio das fabulações, que são compostas, curiosamente, ou são explicadas, pelas mesmas palavras que nos aprisionam nessa realidade, nessa suposta realidade em que nós vivemos, certo? Então, quando nós cruzamos esse abismo, que eu chamaria de ilusório, né? Um ilusório abismo que nós criamos e que parece nos separar dessa terra dos sonhos, essa terra onírica, né? E dessa terra lúdica, né? Das histórias, né? Nós podemos abrir esse desdobramento do mundo também, é claro, por meio das histórias, como numa fabulação sobre a fabulação. E eu poderia vou resumir em poucas palavras, é uma história muito longa. Eu contei essa história no Sesc Pompeia, foi no Boca do Céu de 2008. É O Senhor das Ilusões, né? Uma história dos Himalaias, né? Que conta que reinava um rei muito justo e interessado pelos mistérios da vida, embora ele fosse um tanto orgulhoso e impaciente, lá nos Himalaias. E naquela região morava também um sábio, conhecido como Senhor das Ilusões, que conhecia os segredos das ilusões. O rei, então, interessado em receber esses ensinamentos do sábio, ordenou que o seu ministro convidasse o sábio para que viesse até o palácio e lhe concedesse estes ensinamentos. Bom, numa tarde, era a tarde justamente do início da temporada de caça, aproximou-se um velhinho, e o rei e o ministro viram aquele velhinho se aproximar de uma das sacadas do palácio. Então o ministro recebeu, era o Senhor das Ilusões, e levou esse senhor até o salão real, onde ele se sentou, depois das reverências, junto ao rei e ao ministro. Bom, o criado serviu uma bandeja com uma chaleira, de onde subia uma fumaça, com um aroma muito raro, né, de um chá com um sabor estonteante, maravilhoso, né? Os três sentados, sem dizer palavra, o rei, então, ergueu uma daquelas 3 xícaras servidas, sentiu o cheiro, o aroma daquele chá e tocou aquela porcelana tão fina que parecia se dissolver entre os lábios, e bebeu aquele chá. Depois depositou a xícara à mesa e então disse ao Senhor das Ilusões: sua fama de sábio é conhecida por todos. Peço humildemente que me ensine o que sabe sobre o poder das ilusões. O sábio escutou atentamente, apanhou a sua xícara, sentiu a fumaça subir pelo rosto, aquele cheiro agradável, e antes de levar a xícara à boca, respondeu: eu poderia mostrar ao rei o poder e a natureza das ilusões,
Bastaria para isso que Sua Majestade fechasse os olhos e eu estalasse os dedos. O rei, na mesma hora, fechou os olhos e se concentrou, esperando os ensinamentos daquele sábio. Mas o Senhor das Ilusões apenas disse: no entanto, lamento informar, meu rei, que o senhor não está preparado para receber esta iniciação. O rei, na mesma hora, abriu os olhos, contrariado, esmurrou a mesa e disse: quem você pensa que é para negar um pedido que fiz humildemente, sendo eu o maior soberano de todas essas terras? O sábio, ainda segurando aquela xícara, completou: pelo que percebo, o grande soberano de todas essas terras desconhece o significado da palavra não. O rei, ainda mais furioso, por perceber que ele não esboçava nem mesmo uma mínima reação de medo, ergueu a espada e gritou, enfurecido: eu poderia matá-lo! Na mesma hora, o ministro, vendo que aquilo ia complicar a situação, suplicou, como que aconselhando o monarca: não perca tempo com este homem inútil. O cavalo do rei está pronto para a abertura da temporada de caça. Escute, rei, escute as trombetas soando. E, de fato, a temporada estava para começar. O rei, contrariado, guardou a espada, saiu do salão sem dizer nenhuma palavra, e o Senhor das Ilusões continuou sereno, com a xícara na mão. O monarca, nervoso, montou e partiu, acompanhado por toda a comitiva de caça. Ele queria ficar a sós, sem ninguém, então ordenou que todos seguissem à frente e, mantendo distância do grupamento, viu no bosque um veado. Perseguiu o animal em disparada. Aconteceu que o cavalo tropeçou perto de um barranco, o rei rolou cada vez mais para dentro daquela floresta, daquele bosque, e o cavalo caiu para o outro lado, saiu vagando pela floresta, e quando se deram conta, todos começaram a buscar os guardas e os cortesãos, enfim. Depois convocaram todos os súditos e toda a noite buscaram o rei, e o rei tinha rolado e batido com a cabeça numa pedra, e quando acordou já era madrugada. Ele não se lembrava de nada, sentia muita dor no corpo, muita fome, muita sede, desceu e então encontrou uma estrada, seguiu cada vez mais para longe do seu reinado, do seu reino, e lá adiante, quando amanhecia, viu um grupamento de ciganos, que, quando eles olharam aquele homem bem vestido, na mesma hora quiseram saber quem ele era, e ele disse: eu não me lembro de nada. Se vocês gostaram da roupa, eu posso dar essa roupa para vocês, em troca de comida, de água e de algum lugar seguro para dormir. E assim, ele vestiu vestes de cigano e começou uma outra vida. Né? Viajou por muitas cidades diferentes, e até que, depois de tanto trabalhar com aqueles ciganos em troca de comida, de lugar para dormir, ele, numa das cidades por onde passou, conheceu uma mulher, se apaixonou, se casaram, tiveram 3 filhos. 2 dos filhos mais velhos, todos cresceram, é claro, mas os 2 mais velhos, né, na verdade, foram convocados para a guerra e morreram em batalha. O antigo rei ficou muito entristecido com aquilo, mas a sua esposa ficou inconsolável e não queria mais comer, e assim adoeceu e poucos meses depois faleceu. Bom, restaram apenas aquele antigo rei e o seu filho mais novo. A idade e aquelas perdas tiraram toda a sua vontade de viver, e então um dia ele se deitou na cama para nunca mais se levantar, e o filho era quem cuidava dele. Um dia, sentindo que a morte estava bem próxima, ele chamou o jovem e se despediu, em prantos. Aquele rapaz só soube pedir: meu pai, não se vá. O senhor é a única pessoa que eu tenho nessa vida. O homem, então, o antigo rei, fechou os olhos. Fechou os olhos e respirou lentamente, sentindo sua respiração, seu coração batendo bem fraco, e concentrou-se e resgatou uma perdida paciência, uma perdida tranquilidade. E então escutou um firme estalar de dedos. Quando abriu os olhos, se viu diante do seu ministro e do Senhor das Ilusões. Os 2 sentados à mesa do salão real. O sábio segurava a xícara de chá na mesma mão esquerda, com o mesmo olhar sereno.
enquanto a fumaça subia pelo seu rosto, e só então ele levou a boca e degustou a bebida. E logo em seguida colocou a xícara à mesa e disse: Senhor Rei, são estes os poderes e esta é a natureza das ilusões. Sua Majestade pensou que tudo fosse real, por isso sofreu tanto. Quando o Senhor compreender que a vida é tecida com um fio tão efêmero como o dos sonhos, encontrará sabedoria e, enfim, poderá governar a si mesmo e ao seu reinado. O rei prestou reverências àquele grande sábio, Senhor das Ilusões, e seguiu seus ensinamentos, até compreender, de fato, o poder das ilusões. E então reinou com justiça, paciência e sabedoria. Bom, essa história, de fato, é um resumo, ela é muito longa, eu conto por quase meia hora, né? Ela é um convite para adentrar a terra das histórias, não é? Bom, para Noemi Paz, o mundo mágico ocupa o mesmo plano junto ao mundo real. O conto, então, é um convite suficiente para adentrarmos a essa terra das histórias, certo? O material onírico, ele nos permite cuidar desse mundo que anda doente em nós, certo? Foi Jung quem nos disse que o sonho é, em si, a sua melhor explicação. Qualquer interpretação do sonho é inferior ao sonho. Mas é a junguiana Marie-Louise von Franz quem vai nos dizer que a interpretação é também um modo de contar histórias. Quando interpretamos uma história, a interpretação se torna a nossa história. Então, nós poderíamos contar esse Senhor das Ilusões, de um modo interpretativo, como uma outra história, a partir da angústia de um rei que sente um peso de um mundo adoecido que ele concebe como real. Essa angústia que nós vivemos, desse constante fim do mundo apregoado, né? O rei convida o sábio, um xamã que conhece a terra dos sonhos e nela habita e por ela passeia. Ele conduz o rei por meio de um deixar-se levar, deixar-se cair como uma pluma esvoaçante para essa terra onírica e lúdica das histórias, o lugar das ilusões pressupostas, considerando que há um real, certo? Para quem habita o mundo adoecido como o rei e se habituou a sofrer com os acontecimentos supostamente reais, é claro, o sofrimento será levado junto para essas supostas ilusões. Essas ilusões, como os sonhos e as histórias, são uma novidade avassaladora para o rei. Então o rei leva seu mundo real consigo para o mundo dos sonhos, para o mundo das ilusões. Daí a razão do enorme sofrimento do rei. Quando regressa, orientado, é claro, pelo xamã, pelo rei das ilusões, senhor das ilusões, aliás, desculpem, o rei compreende que a realidade é feita com o mesmo fio que tece os sonhos. Então, essas reações e sofrimentos, que são fruto dessa suposta realidade que imprimimos ao mundo, a que nós chamamos de real, né? É percebida, é melhor compreendida, né? Então, fechando, né? Esse tempo é adiado. O rei, ele reexiste ao se descobrir mais amplo para dentro do que para fora. Ele se dá conta de que há um vasto reinado que foge à sua soberania, né? E que esse vasto reinado é superior ao rei, porque destitui até mesmo o trono do rei, dá-lhe uma outra história, um outro fim, certo? E, ao mesmo tempo, foge ao mais grandioso poder real. E o que é um rei sem a sua realeza e sem a sua realidade? Real de realeza, real de realidade desmoronam, certo? Nesse sentido, nós temos a possibilidade, trouxe através desse conto, de compreender o quanto as histórias nos conduzem a essa terra dos sonhos, a essa terra das histórias, não é? E como é possível, de algum modo, visitarmos este lugar e, ao mesmo tempo, curar esse mundo que em nós anda adoecido. Né? Essas são algumas reflexões a partir das próprias histórias que eu trago, a partir também, é claro, das sábias palavras de Ailton Krenak. Obrigado. Fabiana, agradeço as suas palavras, como é emocionante poder ouvir uma história com você. Eu entrei nesse mundo aqui da fantasia, me perdi até no tempo aqui, do controle do tempo.
a gente entende, sim, eu compreendo muito essa discussão que você traz, nessas duas grandes dimensões, a dimensão simbólica da linguagem e o que essas histórias provocam em nós. Quando você traz, assim, essa dimensão do nosso poder de imaginar e sofrer com esse imaginário, né? E realmente a gente adoece porque a gente usa isso para algo que é ruim, né? A crise da nossa humanidade hoje são as ansiedades. Acho que cabe muito bem com o que você falou. E nós temos aí também um tema maravilhoso para discutirmos logo depois. Agradeço muito as suas palavras, foram muito enriquecedoras, né? E o nosso diálogo vai ser muito rico logo após as demais exposições, né? Nós temos uma questão aqui que foi direcionada para o professor Fabiano, que diz assim: eu já ouvi um autor de literatura infantil que ele não gostava que os contadores contassem os seus livros, pois eles a mudavam, a interpretavam e isso alterava a obra. O que você acha disso, Fabiano? Eu já ouvi isso também. Bom, vamos dizer assim, se a pessoa acha isso, eu respeito, né? Não é problema. Eu, particularmente nesse livro aqui, que é o Contar Histórias, a Arte de Brincar com as Palavras, eu acho que dá para ver aí pela Voz, 2012, né? Eu trato de um tema que me é muito caro dentro da minha perspectiva, que eu chamo aqui de adaptação livre. Adaptação livre trata justamente de não contar ipsis literis, ou ao pé da letra, mas de adaptar livremente. É diferente, existe o ipsis literis, que é ao pé da letra, como foi escrito. Existe uma adaptação escrita, vários escritores, nós encontramos vários contadores de histórias, que adaptam o conto da literatura, por exemplo, de literatura infantil, Silvio Ortoff, O Sapato que Miava, né? Adapta para uma outra forma de escrita e aí memoriza integralmente aquela nova forma, e é uma adaptação, mas é uma adaptação fixa. Essa adaptação livre, eu construo as frases no momento que estou contando, certo? Para fundamentar isso, eu trago vários elementos, inclusive eu citaria um aqui, talvez o senhor encontrar, da Regina Machado, em que ela diz num vídeo dela, numa entrevista dela, né? Não me lembro mais, para Veja, para a revista Veja, em que ela diz que, em determinada ocasião, para jovens, ela narra o conto O Espelho, de Machado de Assis. Mas ela diz: eu contei não o conto exatamente como é, mas eu disse: olhem, vou contar a vocês uma história, depois vocês vão ler o autor, porque lá, eu diria, no livro, lá, vocês vão conhecer o espelho de Machado de Assis. Agora vocês vão conhecer uma história daquele conto. Então, nós construímos histórias sobre histórias, certo? Na adaptação livre, quando eu defendo e trago aqui vários argumentos, né, um capítulo chamado Adaptação Livre, eu consultei muita gente, né? Inclusive um contador, Cândido Passó, da Espanha, que disse: lá nós temos um amadurecimento, que são várias perspectivas e modos de contar, e as pessoas contam de maneiras diferentes e nós respeitamos. Então, se alguém não gosta que o conto dele seja narrado, eu vou respeitar, vou entender. Ao mesmo tempo, as pessoas vão contar no dia a dia e tal. O que eu trato, o que eu deixo assim, que eu considero que é essencial numa adaptação livre, que é o que eu defendo, uma possibilidade, sobretudo, vamos dizer assim, alguns vão dizer, mas da literatura você não pode fazer isso, tá? Não, eu conto uma história daquela história, vamos dizer assim. Mas, primeiro, respeitar a essência da história no sentido do arcabouço básico da história, certo? Porque numa oficina eu tive um relato de uma contadora de histórias, inclusive daqui do estado, ela mesma falou que ela fez uma homenagem a Rubem Alves e contou uma história de Rubem Alves em que o pássaro encantado viajava pelo Brasil, mas ela contou uma história em que o pássaro viajava pelo Espírito Santo, pegando vários lugares do Espírito Santo, bacanas, está muito bonito. Ela me contou isso, eu não assisti. E ela falou: essa é uma história de Rubem Alves. E o Rubem Alves falou: não, essa história não é minha, ela é sua. Você pensou a partir da minha. Ou seja, quando nós mudamos muito, nós podemos até nos basear no conto para criar um outro. Ou seja,
Se você faz uma adaptação, é importante que a essência seja mantida. Caso contrário, é uma outra história. Então, eu penso que é mais ou menos por aí. Existem 1000 possibilidades. Agora, é claro, alguns autores talvez se incomodem, preferem que sejam lidos as histórias, e há várias perspectivas. Leiam também um artigo da Eliana Yunes, Contar para Ler, desse livro aqui, Arte de Encantar, que eu organizei com a Lenice Gomes. Contar para Ler. Ela vai trazer o quanto, quando nós falamos, ou quando nós lemos em silêncio, as nossas cordas vocais vibram, certo? Silenciosamente, né? E o quanto fala e leitura estão imbricadas, né? Fala e escuta. O que é que Saussure nos diz? Nos diz que o signo ele é composto por significado e significante, né? Então, nós temos ali o significante é o quê? Uma imagem acústica. Nós lemos uma palavra e ouvimos. Olha que interessante. Nós não enxergamos o objeto, nós ouvimos. Então, como é que a leitura ela está vinculada? Então, assim, é bem interessante. São outras coisas a se considerar, mas eu respeito, mas eu faço do meu jeito. Ótimo. A gente tem aqui muitos estudos sobre ler e contar, né? A gente pensar nessas duas dimensões que o contar, ele vai um pouco além dessas palavras escritas, numa dimensão mais linear. Então, o contar, ele dá essa liberdade interpretativa de uma outra versão, que é a versão em que o contador tem o seu espaço. Então, são dois processos um pouco distintos, que é um dos estudos que a gente vem desenvolvendo aqui no nosso grupo de estudos. Mas ótima a sua colocação, viu, Fabiana? Eu vou já emendar na segunda questão direcionada a você, que é de que forma que o ouvir histórias te constituiu enquanto profissional e ser humano. Eu acho que está sem som. Som, é isso mesmo. Bom, ouvir, aí vem um outro ponto interessante. Eu só inverteria aí. Como ouvir histórias me constituiu como profissional e ser humano. Eu só inverteria. O ser humano sempre antes do profissional, né? Constitui primeiro como ser humano, e aí, então, no sentido ético, não estou nem falando de ético profissional daqueles termos, não. Ético no sentido humano mesmo, né? Aí sim, eu posso me constituir como um bom profissional, desde que eu me constituo como um ser humano ético, né? Então, vamos dizer assim, que eu, nesse sentido, ouvir, eu particularmente não desvinculo do contar. Quando eu digo ouvir histórias, eu estou falando de contar também. Então, eu me constituo como ser humano e, consequentemente, como profissional, a partir do ouvir e do contar, porque eu escuto o que eu conto. Eu falo num desses livros, eu acho que é nesse mesmo que eu mostrei, né, que a primeira pessoa que escuta a minha história sou eu. Se eu não escuto, então eu não tenho que esperar que ninguém vai escutar. Então, escutar a própria história é essencial. E se eu me escuto, eu estou, de alguma forma, já é um prazer escutar histórias. Então, quando eu conto e me escuto, olha que maravilha, né? Quase uma autossuficiência, brincadeira. A gente precisa do outro porque é uma interação, é só uma brincadeira. Mas o que é interessante nisso tudo, que eu poderia acrescentar, é que o contar e escutar, no sentido de contar escutar também, né? Aí é interessante, eu trago muito aqui, nesse outro livro, ser mais recente, quase uma continuação desse, mas eles são independentes, aqui faziam parte do mesmo curso. Contar histórias com maestria da voz, esse é de 2022, mais recente. Aqui eu trabalho alguns temas que realmente me instigam muito quando eu trabalho com contação de histórias, que é o olhar para dentro, o olhar para si mesmo enquanto se conta a história, certo? Então, eu trabalho 3 capítulos ali, um deles é Assumindo Sentimentos, certo? Em que medida, quando nós contamos histórias, aí vem uma comparação fantástica, é claro, são diferentes e ao mesmo tempo dialogam, mas com o teatro, em que, em alguns casos, né, numa clássica peça teatral, não sou do teatro, claro, podem me corrigir se quiserem, à vontade, que no teatro eu
entro numa personagem e vou naquela personagem, enfim, quando eu interpreto uma personagem determinada, claro, passo por vários sentimentos, mas na contação de histórias eu vou entre o narrador e as personagens, e podem ser, inclusive, conflituantes essas personagens. Uma bruxa e a mãe tentando salvar as crianças, lá da bruxa Salomé, por exemplo, né? Então, esses sentimentos, eles fluem tanto, mas tanto, certo? Que nós entramos e saímos dos sentimentos de uma maneira muito rápida, muito intensa e muito rápida, certo? E aí eu trago um outro capítulo, é justamente esse, entrar e sair dos sentimentos, entrar e sair das personagens. E depois o ser e o estar, que na nossa língua são separados, né? Mas o quanto o estar é interessante na medida em que nós temos estados, mais do que uma permanência que o ser nos traz. Quanto nós podemos fluir mais quando contamos histórias. Então, quantas vezes eu contei, ou entrei para escutar histórias de alguém, eu contei histórias, escutei minhas próprias histórias, naquele dia que eu falava, hoje eu não estou em condições, hoje é o único dia da minha vida que eu não poderia vir aqui contar histórias. E quando eu escuto a minha própria história, ou quando eu vou escuto de alguém, eu transito por aqueles tantos sentimentos que eu me esqueço daquele que estava agarrado, que eu estava me sentindo mal e tal, e o quanto essa fluidez nos traz essa possibilidade de entender que, de nos compreender melhor, né? E de entender essa transição de sentimentos como uma possibilidade de saber que a vida, ela é sim também, né? São nuvens, né? E no fundo tem o céu, né? Por mais atribulado que esteja, uma coisa assim, a gente se conhece assim. Muito bom. Nossa, maravilhoso te ouvir, Fabiana.